Então, um exemplo aqui de relé de distância. Então, imagine que eu tenho essa fonte aqui, né? Tá 120 volts, né? E eu tenho uma linha de transmissão, uma linha aqui qualquer. Botei tudo com valor de 1 ohm para ficar fácil de fazer conta, né? E tanto que até tem resistência de mais, né? Mas o importante é a concepção, que é a ideia, né? Então, se eu tenho uma fonte aqui de 120 volts, eu estou com uma corrente aqui de 6,6 amperes, ó, 120 volts, 6,6 amperes. Então, a corrente sai aqui da minha unidade geradora, por exemplo, né, e vai percorrer a linha. Tá? Então, a carga está lá do outro lado, e a gente tem aqui um relé. Um relé 1, que está nessa posição, e um relé 2, que está nessa posição. Então, ele pega dados dos TCs e dos TPs. Né? No caso aqui é o amperímetro e o voltímetro. Então, o relé 1 pega desse primeiro amperímetro, desse primeiro voltímetro. O relé 2 do segundo. Né? E aqui nós vamos simular algumas faltas. Então, a gente vai fazer uma falta pela chave A, uma falta pela chave B e uma falta pela chave C. E vamos ver o que acontece com os valores de corrente e tensão. Então imagine, quando a gente tem uma falha lá no ponto A, então aqui vai ocorrer uma falha no ponto A. Veja o que vai acontecer com as tensões e as correntes para os dois relés, né, para o relé 1 e para o relé 2. Veja lá, então ocorre uma falha lá no A, na chave A. Ocorreu uma falha lá. Então, o que está acontecendo com as tensões e as correntes? Quando a chave está aberta, ó, vou voltar, sem falha, a tensão aqui no relé 2 é 67 praticamente, e a corrente 6,6, que é a mesma corrente lá do relé primário, né? O relé 1. E quando eu fecho a chave A, o que ocorre? A corrente é a mesma para os 2 amperímetros, né? 7,5 amperes, mas a tensão para o relé 2 está em 60 volts, para o relé 1 120 volts. Então a gente está tendo uma impedância no relé 2 aqui, que é dada por, vamos pegar a calculadora aqui, no relé 2, o que está acontecendo? Eu tenho, lembrar que a fórmula é essa aqui, ó, Z é V sobre I. Então é 60 volts dividido por 7,5 amperes. A impedância para o relé 2 é 8 ohms. Certo? Então, ele está vendo uma impedância de 8 ohms. O relé 1 está vendo 120 por 7,5. 120 dividido por 7,5 dá 16. Lembra que a gente falou que o relé que deve operar é o que está vendo a menor impedância? Então o relé 2 deve operar. Aí ele vai abrir o circuito, né, onde tiver o disjuntor. Aqui eu não coloquei nenhuma chave simulando o disjuntor. Mas ele deve abrir o circuito para impedir que essa falha continue. Né? Para impedir que essa falha continue. Com esse valor de impedância, 8 ohms, eu consigo calcular onde é que está a minha falha. Então, se eu estou tendo 8 ohms, veja quantos resistores eu tenho até a falha. Ó. 1, 2, 3, 4. Aqui é a falha. Só que a falha continua. Fecha o circuito no outro cabo. 5, 6, 7, 8. 8 ohms. Quer dizer que a 8 ohms de distância, e eu tenho que transformar de ohms para quilômetros pela resistência do cabo, né, da linha, eu vou saber, a 8 ohms de distância, e vou transformar isso em quilômetros, está ocorrendo uma falha. Daí eu posso mandar a equipe ir lá na torre de transmissão correta, onde está tendo a falha, para averiguar o que está acontecendo lá. Se é uma árvore, se é vandalismo, o que está acontecendo.
Agora vamos simular um curto-circuito, não em A, vou voltar para a operação normal. Então, A voltou à operação normal. Agora vamos simular um curto-circuito em B. Opa, correu o curto-circuito em B. Veja, agora eu tenho 24 volts, 12 amperes. Qual que é a resistência? 2 ohms. 1 ohm, 2 ohms. Dá para saber que o curto é aqui. Ó. Então, a equipe de manutenção vai viajar menos, porque a gente sabe onde é que está a falha. Está próximo. Está mais próximo do que a falha A. Tá bem? Vou voltar a B, a chave B, vou tirar a falha em B. E vamos ver o que ocorre fazendo uma falha aqui em C. Opa! Para C, o que aconteceu? Praticamente o relé 2, 0 volts, 0 ampere. Ele não sabe. Nessa situação aqui, o relé não sabe que está... Esse relé de distância não sabe onde está a falha. Tá? Até numa função direcional ele sabe que está... Pode saber que está operando para lá, para a esquerda dele, e não para a direita. Isso a gente tem que ver no diagrama de impedâncias, né? R mais JX. Mas o relé 1 sabe. O relé 1 sabe, olha lá. A conta que a gente faz, 120 volts, que é o que ele está medindo de tensão, dividido por 30 amperes. Ele sabe que para o relé 1 está a 4 ohms de distância. Para o relé 1, ó, 1, 2, curto, 3, 4. Então o relé 1 está sabendo onde é que está a falha. Está a 2 ohms de distância dele, né? Ou 4 ohms de distância, se considerar a linha ida e volta. Né? Beleza? Esse é o princípio, espero que tenha ficado claro, né? O princípio de operação de um relé de impedância. Ele vai medir correntes e tensões a partir de TCs e TPs. Então é importante saber qual é a relação de transformação de cada um dos instrumentos para poder ter a real situação. É importante ter o valor da impedância dos cabos, né, da linha de transmissão, para saber a distância que ele vai estar com base na impedância de falta. Tá? Espero que tenha ficado claro, então, essa função aí, né, essa ilustração que a gente fez aqui de funcionamento de relé de distância, função 21, de proteção de linhas de transmissão. Até logo.